o quanto as telas elas têm prejudicado nesse desenvolvimento de fala das crianças. Bastante. Infelizmente, bastante. Porque eu acho que as pessoas não têm discernimento. Eu acho que a grande questão é essa. Porque a tela, assim como a chupeta, é um silenciador. É um pacificador. Né? Porque a criança está enchendo o saco lá, você liga a tela e ela fica lá. E eu viajei agora de férias e eu estava voltando esses dias, eu voltei sábado, né? E o voo longo. E aí tinha uma mãe com um bebê, ele passou acho que umas 6 horas. E era um bebê assim não tinha 2 anos. O que mais me chamou a atenção não é que ele ficou 6 horas só olhando para aquela tela. Ele não olhou nada. Ele passou o tempo todo. Era só o dedinho assim. Ele não assistiu 2 Nada minutos. completo. Né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Obviamente, estava num avião, é uma situação... Mas estava claro que era uma criança que já usava a tela, que sabia. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter muito discernimento. E o fato de você ficar lá olhando para uma coisa que não interage com você... Né? Porque, assim, a tela ela é unidirecional, né? A informação está lá, mas... O que a criança pode falar com a tela, mas a tela não responde, né? Então, eu acho que a gente tem que ter realmente um cuidado aí no excesso, né? Do mesmo jeito que não está se contando nada de história, hoje fica a criança para comer, se põe a tela, né? Então... E até, eu acho que até, não sei se foi você também que me falou uma vez, a questão de, por exemplo, o desenho. O desenho não tem a mesma movimentação de boca que a gente tem. Então, para a criança pegar... Até porque muitos são dublados. Muitos são dublados. E aí, assim, até para essa questão de movimentação, de pegar a palavra, atrapalha também. Da leitura orofacial, né? Sim. Então, pensa assim, se você assistiu o Mickey, né? O Mickey fala inglês. Então, lógico que a gente tenta, né, falar com articulação semelhante, mas não é, né? Então, assim, que é uma das coisas, por exemplo, que a máscara na pandemia impediu Atrapalhou muito bastante. essas crianças de não terem a leitura orofacial, que ela é super importante, né? Sim. Tanto que, assim, quem é míope, por exemplo, fala assim, gente, eu tiro o óculos, parece que eu fiquei mais surdo. Porque a gente perde esta informação. Sim. Né? Então, a gente fica mais surdo mesmo. Mas assim, se você parar pra pensar, eu paro pra pensar, quando a pessoa tá falando de máscara, você fica... Se a fala mais pessoa não alto. tem uma articulação você fala, clara... o quê? Porque é isso, né? Às vezes você não entende 100% o que a pessoa falou, mas você vê ali, você capta, né, no momento. E aí, com a máscara, não. Então, a pessoa tem que falar mais alto, Sim. mais claro, mais... E a criança perde isso, né? E eu acho que, assim, os bebês de pandemia, eles nasceram com todo mundo mascarado. Tanto que foi muito engraçado, porque na clínica a gente começou... Engraçado, que eu acho que não é nada engraçado, né? A gente começou a perceber que os bebês respondiam ao sorriso, a gente de máscara. Então, eles começaram a entender que o sorriso... Porque o sorriso vai para o olho, né? Eu falo, olha como o ser humano é uma coisa adaptável a situações mais patéticas, que assim, o cara tá de máscara e o bebê percebia que estava sorrindo. Né? Olha, Mas aí teve... E isso Mas atrasou muito pra muito criança. E atrasou. além dessa questão de máscara, não sei o quê... Socialização, né? Porque não estava indo para escola, não estava encontrando com outras crianças, não tava... o bebê de pandemia, ele não sabe o que é lanchar na avó. Né? A avó era na tela. E aí se perdeu muito, né? Muito. Mas eu acho que agora nós já estamos começando... É que assim, eu acho que estas crianças que estão hoje com 3 anos, que pegaram a pandemia brava lá no começo... Acho que são crianças que podem ter mais dificuldade mesmo, né? De fala, de socialização. Tem muito estudo apontando aí para crianças com mais tendência para desenvolver autismo, né? Porque realmente são crianças que foram muito privadas. Mas não teve jeito, né, Fabi? Era a situação. E hoje se fala muito disso. Atraso de fala. Autismo. Mas atraso de fala não tá só ligado ao autismo. Sim, pode ser um dos sinais do autismo, mas não tá só ligado a isso. Olha, né? eu abro caixinha todo dia, né? Eu recebo todo dia a seguinte pergunta. Minha filha tem 2 anos e fala super pouco. É autismo? Aí eu falo assim, gente... Não dá para a gente simplificar. Primeiro que uma caixinha de Instagram jamais vai ser um diagnóstico. Sim. Depois que... é exatamente isso que você falou. O atraso de fala é uma característica, mas ele não é uma ligação direta. Né? E do mesmo jeito que você lá no começo falou, hoje a gente tem muito mais diagnóstico, eu acho que a gente também tem hiperdiagnóstico. Porque hoje tudo tem diagnóstico. Né? Então, assim...
a gente precisa tomar um pouco de cuidado para também não enquadrar todo mundo em TDAH, em autismo, né? Os extremos, que eu acho que a gente... Antes ninguém era, hoje todo mundo é. Sim. Né? Então, atraso de fala não é só o motivo de autismo. Claro que é um sinal de alerta para você ir atrás, investigar, ir nos profissionais, mas não é, tipo assim, tem atraso, tem autismo. Não tá totalmente ligado. Não. E tem outras questões que fazem a questão do atraso de fala que a gente falou. Por exemplo, uso de telas com mais frequência. A não socialização, a forma como a família interage. Então, agora você falou uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, ó. O que eu vejo muito? As famílias acabam virando grandes tradutores do bebê, né? Então, o que é legal? Quando um bebê ele convive com muito mais pessoas, ele acaba não sendo tão traduzido. Estes bebês que ficam muito com a mesma família, ele não precisa falar. Porque já entende. Tá tudo... Não, e a mãe entende o olhar, assim. Eu conto para todo mundo, eu tive uma passagem na pandemia de uma avaliação de uma menina com atraso de fala, e uma das perguntas que eu faço é: você traduz o seu filho? Ela falou: não traduz. E a criança estava sentada no colo dela. E uma hora a criança fez assim, ó. Ela falou: ai, Andréia, só um minuto que eu tenho que buscar água. Eu falei: buscar água? Me chamou tanta atenção, Fabi, porque... Aí eu falei: buscar para você? Ela falou: não, ela pediu. Então, isto aqui, ela já traduziu. Aí eu pensei: gente, por que essa criança vai falar? Né, já tá fácil, né? Mas assim, a mãe vai lá buscar água. Né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba traduzindo muito, né? Então, isso é uma coisa que eu falo. Fiquem muito alertas. Nem só traduzindo, como antecipando, né? Isso. Já deixa tudo fácil, água, né? Pra criança nem ter que pedir. Nem tem que pedir, né? Então, assim, eu falo, olha, o momento da refeição é um momento super rico para você trabalhar a fala. Então, por exemplo, colocar lá os diferentes alimentos e falar: Gigi, fala para a mamãe o que você quer hoje. Né? E aí, se ela apontar, você vai dizer assim: não é a mãozinha da Gigi que fala, é a boca. Pede para a mamãe. Né? E assim, são momentos que parecem que são... Mas é no banho, né? Que a gente, em vez de só esperar que a criança faça um gesto e a gente atenda, a gente solicite fala. Porque... para a gente falar, precisa ser solicitado. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube, Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é @Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo. E tem o meu pessoal, né, Fabi Santina.